questão que tem aparecido sistematicamente nos debates da esquerda e de vários militantes de esquerda é a questão das eleições, que vão ocorrer, logicamente, no ano que vem. Né? Ressalta-se aí a ideia, né, que tem atraído um número considerável de pessoas, de que deveria ser formada uma frente de esquerda. Sem entrar no mérito do maior ou menor valor da frente de esquerda, da maneira como ela está sendo formada, quem são os possíveis candidatos dessa frente de esquerda, seria importante discutir aqui, em primeiro lugar, quais são as questões de princípio envolvidas na formação da frente de esquerda e qual é a posição de princípio de um partido revolucionário, proletário, ou seja, de um partido marxista, bolchevique, em relação às eleições em si. Né? Em primeiro lugar, é sempre importante relembrar que para qualquer partido de luta revolucionária da classe operária, as eleições são um terreno de atividade secundária. Né? Fundamentalmente, né, esse terreno de atuação serve para que a gente possa fazer uma atividade de propaganda junto aos trabalhadores, utilizando o interesse que a eleição desperta nos trabalhadores. Nós consideramos que as eleições são incapazes de mudar qualquer coisa, que a eleição de um deputado, um vereador, um senador também é incapaz de mudar qualquer coisa, que o regime político só pode ser modificado pela ação revolucionária das massas. Nesse sentido, tá, o terreno fundamental de ação de um partido revolucionário é o terreno da mobilização das massas. É muito mais importante para um partido revolucionário a atividade grevista, as manifestações políticas de protesto, as manifestações em torno de determinados aspectos legais da atividade da classe operária do que a eleição em si. De um modo geral, a esquerda pequeno-burguesa ela tem uma opinião oposta a essa. Para a esquerda pequeno-burguesa, as eleições são um terreno fundamental, principal, prioritário de ação política. E, particularmente, a ideia de que você possa eleger um deputado, né, se transforma num objetivo central de toda a atividade política. Isso daí é revelador da profunda integração dessa esquerda pequeno-burguesa ao regime político da burguesia. Faz com que essa esquerda fique completamente a reboque do regime político burguês, né, da política burguesa de um modo geral, e se constitui numa armadilha para um movimento operário de conjunto. Nós temos, inclusive, tido a experiência muito importante no Brasil nos últimos anos, em que toda a mobilização da classe trabalhadora, da juventude, dos movimentos populares, fica integralmente subordinada a essa atividade parlamentar e acaba, por esse motivo, principalmente por esse motivo, fundamentalmente por esse motivo, sendo derrotada em todos os momentos e fazendo o movimento retroceder. Os sindicatos estão a serviço da eleição de parlamentares, as organizações populares estão a serviço da eleição de parlamentares, toda a manifestação de luta dos trabalhadores é canalizada para dentro do parlamento e das instituições eleitorais, e esse é, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os obstáculos para o desenvolvimento tanto da ação independente dos trabalhadores, como da organização independente dos trabalhadores. Bom, nesse momento, né, nós temos uma repetição dessa política com a proposta de frente eleitoral de esquerda. A gente precisa frisar bem que, quando as pessoas estão falando de frente de esquerda, não estão falando de uma frente de esquerda, estão falando de uma frente puramente eleitoral de esquerda, porque essa proposta não foi apresentada nem mesmo durante as manifestações de junho.
Nas manifestações de junho, por exemplo, não houve qualquer chamado a que se formasse uma frente única para enfrentar os desafios que as manifestações colocaram. Como, por exemplo, a luta contra a extrema-direita, que tentou impedir que a esquerda participasse das manifestações, a luta contra a tentativa da burguesia, através dos meios de comunicação, como a Globo, de sequestrar a manifestação, dando a ela um caráter cívico, dando a ela um caráter verde-amarelo, transformando o que era uma manifestação reivindicativa e política numa espécie de comemoração da Copa do Mundo. Quer dizer, não houve essa frente única prática, que é a frente única que interessa de fato. Mas agora vem à tona o problema da frente eleitoral. Evidentemente que muitas das pessoas que propõem isso daí estão dominadas pela ideia de que o que é importante é justamente a eleição. De que a ação prioritária da esquerda seria a eleição, de que seria um grande ganho para a esquerda eleger um vereador, eleger um deputado, eleger um prefeito, eleger um deputado federal ou coisa que o valha. Isso tudo é uma grande ilusão. A esquerda tem inúmeros deputados no país, foram eleitos pelo PT, PCdoB, PSOL, etc. e tal, e esses deputados, eles são, na realidade, muito mais um entrave, ou são, para ser mais específico, fundamentalmente um entrave à luta dos trabalhadores, e não um instrumento de luta, porque é evidente que a ideia de que um representante eleito, principalmente se esse representante eleito é minoritário, vai poder fazer mais do que uma massiva mobilização de milhares ou centenas de milhares de trabalhadores, é uma ideia absurda, é uma ideia ilógica, é uma ideia sem nenhum tipo de conteúdo. O PCO, sendo um partido marxista, sendo um partido revolucionário, rejeita, a princípio, não por princípio, mas a princípio, a ideia de uma frente eleitoral da esquerda. E, particularmente, se essa frente eleitoral não tem nenhuma raiz numa luta para impulsionar o movimento geral das massas. Porque isso daí significaria que nós acreditamos, e que nós levamos outras pessoas a acreditar, que nós levamos os trabalhadores a acreditar, na ideia de que a eleição de um representante de esquerda faria uma enorme diferença. Quer dizer, nós não conseguimos nos unificar com PSTU, PSOL e PCB em lutas importantíssimas, como foram as lutas de junho, como foram as ocupações das reitorias nas universidades, como foram as greves, como, por exemplo, a greve dos Correios e outras greves, e lutas do movimento popular, mas conseguimos nos unificar para eleger um deputado. Então, nesse sentido, essa política, ela é uma política, uma propaganda enérgica, no sentido de iludir os trabalhadores de que a via da transformação é a eleição de deputados. Quer dizer, o PCO, como partido, é a favor de uma frente única, com o único e exclusivo objetivo de unificar os trabalhadores para a luta. A frente única é um meio que foi concebido pelos marxistas anteriores a nós, por Lenin, por Trotsky, por outros, por Marx, como uma forma de superar, de um ponto de vista prático e de um ponto de vista momentâneo, as divisões dentro do movimento operário, do movimento popular, que impedem que esse movimento seja capaz de lutar unificadamente pelos seus objetivos. Nós somos favoráveis a materializar essa frente única nos sindicatos, nas organizações estudantis, sempre e quando seja possível materializar essa frente. Essa é a nossa ideia de frente única, que não necessariamente seria uma frente de esquerda, ou seja, uma frente dos partidos de esquerda exclusivamente. Nós consideramos que, embora os partidos tenham sua importância, são importantes todas as organizações que têm uma liderança sobre o movimento de massas.
Então, o problema principal que se coloca, e eu acho que muitas pessoas que estão propondo a frente eleitoral de partidos de esquerda, para ser bem explícito, deveriam fazer uma consideração sobre qual é o sentido mais profundo desta política. Se é que efetivamente o terreno principal da ação é a eleição, se é que eleger um deputado seria a coisa mais importante que a esquerda poderia fazer, se é que um deputado pode alterar, mesmo que seja minimamente, né, a relação de forças entre as massas populares e a burguesia, todos esses problemas deveriam ser levados em consideração. A política não é feita apenas de boas intenções. A política revolucionária deve ser calcada na realidade, nas possibilidades reais e na relação de forças real. E essa é a questão fundamental.